Fala, Fio Rico! E você, acredita na lei da atração? Pessoal, não sei se vocês conhecem, vou explicar um pouquinho para vocês sobre o assunto, porque ela é muito importante relacionada às questões financeiras também. Bom, nesse vídeo aqui eu vou dar apenas exemplos meus, em um vídeo posterior ele vai explicar direitinho como fazer a lei da atração acontecer de uma forma positiva na sua vida. Bom, então hoje eu vou dar exemplos para vocês a meu respeito, de coisas que aconteceram, porque ela existe de verdade. É que esses dias eu postei um vídeo falando a respeito de um consórcio que eu fui contemplado e me fez lembrar de uma situação relacionada à lei da atração, então eu vou falar para vocês. Então, se você quer prosperar na sua vida, você tem que, olha, pensar aí na lei da atração, caso contrário, você não irá prosperar também. Tá? Porque o nosso pensamento ele influencia muito em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive. É importantíssimo a gente ter consciência e acreditar na lei da atração, porque ela existe de verdade e as coisas acontecem de acordo com os nossos pensamentos. Eu vou explicar para vocês. Bom, pessoal, recentemente eu fui contemplado em um consórcio, fui contemplado na 11ª parcela, e eu vinha pagando esse consórcio, e eu focava no quê? Focava no bem que eu queria comprar, que era uma moto. Eu gosto de viajar de moto, então eu queria comprar uma moto para mim. Só que eu focava no quê? Na moto, e não na contemplação do consórcio. E quando a gente pensa em lei da atração, nós precisamos ser muito específicos naquilo que a gente quer. Porque não adianta nada você falar assim, eu quero uma BMW. Mas que cor? Que ano? Que modelo? Uma BMW existem diversas. Então, para o universo, ele não vai saber qual exatamente você quer. Então, é importante que a gente especifique claramente. Então, eu estava fazendo errado em pensar no bem e não na contemplação do consórcio. Aí passaram alguns dias, alguns meses, e eu fui refletindo sobre o assunto, e eu falei, não, eu preciso virar essa chavinha porque eu estou pensando de forma errada. E o que eu fiz? Ao invés de ficar pensando no bem que eu queria, eu comecei a pensar na contemplação desse consórcio. E então, o que aconteceu? A partir do momento que eu comecei a pensar na contemplação do consórcio, não passou 2 meses após eu mudar a chavinha, virar a chavinha, e fui contemplado. Pessoal, pode ser coincidência? Pode, mas não é coincidência. Eu vou dar outros exemplos para vocês a respeito disso. Bom, num outro vídeo muito antigo eu falei de um caso muito sério, muito delicado, esse caso que eu vou explicar para vocês, mas aconteceu. Um amigo meu, infelizmente, quando eu trabalhava no supermercado, tudo que acontecia falava, manda matar eu, manda matar eu. E para ser mais objetivo, infelizmente, como que ele morreu? Mataram ele. Pessoal, a gente tem que tomar um cuidado danado com tudo que a gente fala e tudo que a gente pensa. No passado eu tinha uma loja de roupa feminina e foi antes da pandemia. Depois eu resolvi fechar ela por causa da pandemia e falei, depois que tudo estabeleceu, eu volto com a loja de roupas. Mas aí tudo foi mudando, a pandemia demorou muito, eu acabei indo para a sala de aula, que era uma coisa que eu já vinha fazendo, né? E aí acabei focando mais na sala de aula. E uma coisa que eu queria muito era o quê? Era concurso público, mas eu vou dar esse exemplo já já. No caso da loja, não tinha segurança nenhuma, e na frente dela tinha as portas eram de blindex, a vitrine de blindex, as portas de blindex. Só que eu tenho que pensar positivo, certo? Então toda vez que eu ia embora, eu pensava assim, a loja está protegida. Só que o que eu fazia? Toda vez eu pegava, a loja não tinha alarme, eu pegava, fazia plim-plim em pensamento e fazia o sonzinho também. Todo dia, na hora que fechava a porta da loja para ir embora, plim-plim, como se tivesse com o alarme acionado. Tinha alarme? Não, não tinha alarme. Parece doideira, gente, mas não é. Passou um tempo, entrou um amigo meu na loja, colocou uma caixa em cima da mesa, abriu ela, e eu falei, o que é isso? Ele falou assim, Daniel, vim trazer um presente para você. Eu falei, mas o que é? É um alarme. Eu falei, mas eu não falei nada para você a respeito de alarme, ninguém sabe desse assunto, eu queria ter um alarme na loja, e de fato eu não havia falado para ninguém. E ele pegou, abriu lá, o alarme era novo, né, estava lacrado. Mas como você trabalha com isso, por que você não me trouxe um alarme usado? Ele falou, Daniel, você é meu amigo, cara, você acha que eu vou te trazer um presente usado? Lógico que não. Pessoal, é coincidência? Não é coincidência. Para essa mesma loja, os vestidos que quando chegavam, eles vinham todos amarrotados. Então, com o ferro de passar roupa, seria impossível passar tantos vestidos quanto tinha na loja, fora blusas, etc. Eu queria uma máquina a vapor, você passa o vapor no vestido, na roupa e fica como se estivesse perfeito. E toda vez que eu ia para São Paulo comprar as roupas, eu vi os lojistas lá usando e eu fiquei pensando, eu preciso de um aparelho desse. E não é que o passar do tempo eu acabei ganhando ganhei um, era usado, mas ganhei. É coincidência? Não é coincidência. Um outro momento, como eu falei para vocês, né, sobre o concurso público que eu queria prestar de uma escola que eu dou aula hoje, a diretora tinha falado que abriria vagas lá de concurso público, e eu falei para um amigo meu, professor também, na mesma área que eu. Falei, ô fulano, faz o seguinte, pensa que serão 2 vagas.
né? Vamos pensar positivo aí, que serão 2 vagas para a área de gestão e para dar certo uma para mim e uma para você. E por que eu falei isso para ele? Porque eu fui generoso com ele, porque a minha lei da atração ela é bem ativa. E eu falei 2 vagas para ele, porque se tivesse uma vaga só, essa vaga seria minha. Então eu fui generoso com ele e incentivei ele a pensar positivo. Ele pensou positivo? Não. Pois bem, aconteceu o concurso público, tivemos as provas. Quem passou no concurso público? Vocês acham que foi eu ou o meu amigo? E eu. Meu amigo, infelizmente, não passou. Por quê? Ele não acreditou, não confiou. E o nível de conhecimento que tanto eu quanto ele tinha era a mesma coisa, gente. Chega num certo ponto que não tem como você ser muito mais inteligente do que outra pessoa. O nível de conhecimento está ali, ó. Então, o que faz são os mínimos detalhes. E aí, no caso, o detalhe foi a lei da atração. Bom, pessoal, vocês precisam pensar sempre de forma positiva, porque se você pensar de forma negativa, você pode atrair coisas negativas para a sua vida. Eu já cansei de falar de crenças limitantes, e muitas pessoas falam assim, mas se eu morrer amanhã? Se você ficar pensando que vai morrer amanhã, olha lá, hein? Viu o exemplo que eu dei no começo do vídeo aqui, hein? Fica pensando que vai morrer amanhã, que você está chamando isso para sua vida. Então tome muito cuidado com as coisas que você fala. Bom, pessoal, e em relação a isso, a gente tem que pensar de forma positiva em tudo que a gente faz. E é lógico também nas questões financeiras. Se você for ficar pensando que você não vai prosperar na vida financeiramente falando, você não vai prosperar. Não vai. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos também é o seguinte: você nasceu pobre, você tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos para mudar essa realidade. Você morrer pobre, a culpa é sua. Então, se você morrer pobre, a culpa é sua. A gente que nasceu pobre, a gente tem que correr atrás, ralar, suar a camisa, regaçar as manguinhas para conseguir nossos objetivos. Mas morrer pobre, estou repetindo, morrer pobre é culpa sua. Então a gente tem que pensar de forma positiva sempre. Acredite na lei da atração, pense de forma positiva, pense de forma específica tudo que você quer para sua vida, que você vai alcançar. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, comenta, compartilhe, ensine seus filhos sobre esses assuntos, as crianças, os sobrinhos, adolescentes, seu professor leva para a escola esses vídeos, compartilhe no grupo do WhatsApp, se inscreva no canal que é importante para receber aí os vídeos que eu sempre posto. Desejo tudo de bom para todos, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau!